mesmo tempo de Siracusanos, que hoje fazem a sua produção de volta, da igreja de Santa Luzia ao túmulo para a Basílica de Santa Luzia com as relíquias, o corpo de Santa Luzia dentro da imagem dela. O que significa para nós Santa Luzia? O que significa para nós essa grande jovem que soube ser santa, que soube amar a Deus sobre todas as coisas? Aliás, o que significa para nós ser santos? O que significa a vida de todos os santos? A vida dele é o Evangelho traduzido em obras. Na vida dos santos, nós entendemos o que o nosso Senhor nos falou. Na vida de Santa Luzia, por exemplo, vemos perfeitamente se realizar, se cumprir aquilo que nosso Senhor diz. Quem quiser ser livre, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Foi isso que Santa Luzia fez. Ela tinha a chance, a oportunidade de ser rica até ela já era, mas casando-se com o Valério, o moço que queria a mão dela, ela queria ficar mais rica ainda. Ela era bonita. E ela poderia ficar mais bela ainda com os adornos preciosos que Valério queria lhe dar. Ela podia ter uma vida feliz, rica, segundo o mundo, podia ter muitos filhos, e depois de envelhecer como qualquer mulher, se envolver. E ela preferiu renunciar a tudo isso por uma beleza maior que a do mundo, que a da carne, por causa de uma riqueza muito maior que aquela que o Valério queria lhe dar, por causa de uma felicidade, de uma vida feliz muito maior do que aquela que o noivo dela queria dar para ela e que ela poderia ter tido nesse mundo certamente. Que riqueza é essa? A riqueza dos tesouros do céu. Que beleza é essa? Que ela preferiu ao invés da beleza terrena. A beleza da santidade, a beleza das virtudes, a beleza de ser uma esposa de Cristo. E qual é a vida feliz que ela preferiu, ao invés da felicidade segundo o mundo aqui na terra? Aquela vida feliz com Cristo e com sua mãe no céu. Em Luzia, nós vemos se realizar essa parte do Evangelho. Em Bárbara, Santa Bárbara, vemos se realizar outra parte do Evangelho. Aquela que Jesus disse: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que quando o pai de Santa Bárbara disse para ela: você não vai ser toda de Cristo. Você vai se casar com quem eu mandar, você vai ter muitos filhos, e você vai ser feliz, você vai viver como todo mundo vive. Você vai ter uma de nós, uma mundana, e não adianta você reclamar. E ela disse não, não e não, e o pai disse: se você não fizer o que eu mando, eu te mato. Me entrego para o governador romano. Ela disse: me entregue então, porque eu não vou voltar atrás. Eu decidi ser toda de Cristo, toda da sua mãe. Eu preferi me consagrar totalmente a ele, ser esposa dele, e eu não vou voltar. E o pai, então, a entregou, para o governador romano, e o que aconteceu depois, vocês já sabem, porque eu já contei muitas vezes. Ela foi flagelada, seu corpo ficou em carne viva, depois teve seus seios cortados por ordem do prefeito romano, Marciano, e por fim, como ela não renegava sua fé em Jesus e Maria, e não voltava atrás na sua decisão de ser toda de Jesus, o governador mandou que ela fosse decapitada. E o pai alimentou um ódio tão grande pela filha, por ela querer ser de Jesus e Maria, que ele mesmo pediu permissão ao prefeito romano para ele mesmo cortar o pescoço da filha. E Bárbara, mesmo diante do seu pai, ela não hesitou. Ela preferiu perder o amor do pai da terra,
que o amor do Pai do céu. Ela mesma disse isso no interrogatório, no processo dela. E vemos aí, né, na vida dela, cumprir-se aquilo que Jesus disse no Evangelho. Né? Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Em outra santa que eu gosto muito, Santa Perpétua, também se realizou essa parte do Evangelho. Né? Santa Perpétua foi aprisionada junto com Santa Felicidade e outros santos na cidade de Cartago. Né? Em breve, se Deus quiser, eu vou fazer um filme da vida dela, porque eu amo demais. E ela, quando foi presa, estava grávida. Santa Felicidade já tinha filhos. Foi presa, separada dos filhos. E Perpétua estava grávida. Deu à luz na prisão. Então, o filho foi tirado dela e foi entregue ao pai para que o pai cuidasse da criança, que ela não podia cuidar na prisão. Né? Muito bem. Na véspera, ela foi torturada de várias formas e ela foi instada pelo prefeito romano a negar Jesus e Maria por muitas formas. Mas ela não fraquejou, ela não vacilou. Até que na véspera do seu martírio, o governador mandou o pai, né, ir lá na cela dela, com o filho no braço, com o nenenzinho, para pedir para ela que ela voltasse atrás, pelo menos para ela poder salvar a vida, para criar a criança. O pai foi lá, levou a criança nos braços, né, e pediu para ela: filha, pelo amor do seu filho, né, negue Jesus, volte atrás, salve a sua vida para você poder criar seu filho. Não é justo que você morra e deixe seu filho pequeno assim no mundo sem mãe. Então, por amor ao seu filho, né, retrate, volte atrás, negue Jesus e Maria. E Santa Perpétua, olhando para o pai, disse assim: nunca vou renegar o meu Jesus e a minha mãe do céu, nem por amor ao meu filho. Eu prefiro antes morrer, né, deixar o meu filho aqui no mundo, filho que eu amo. Não é que ela não amava o filho, ela amava o filho, mas ela amava mais a Deus do que ao filho, como Abraão. E ela disse para o pai dela: saia daqui com essa criança, não me tente mais, porque eu não vou voltar atrás. Então, ela, claro, em lágrimas, né, porque era mãe e tinha amor pelo filho, pediu para o pai: leve a criança embora daqui e não volte mais, porque eu não vou voltar atrás. E aí, no dia seguinte, né, ela e Santa Felicidade foram martirizadas, né? Foram devoradas por leões, né? Pisoteadas e chifradas, né, por touros ferozes, selvagens, né? E por fim devoradas por leões e por fim queimadas. Alguém ouvindo a vida de Santa Perpétua poderá nos dias de hoje ficar escandalizado e dizer: nossa, essa mulher era doida, eu jamais faria isso, eu jamais deixaria de salvar a minha vida para criar o meu filho por Jesus e Maria. Hoje em dia, o que as pessoas pensam, né, pensariam, era isso aí. Nossa, mas isso é radical demais. Isso é uma fé muito radical, isso é um amor muito radical. É sim. Mas é por isso que no começo da fé católica tinham tantos santos. E é por isso que hoje eles são raros. Porque hoje o que nós vemos, na maioria dos católicos, é o quê? Um bando de molotes. Um bando assim, de pessoas que, na hora mesmo, né, de provar o seu amor por Jesus e Maria, não tem coragem. Não tem firmeza na fé. É uma fé feita de farinha. Se esfarinha facilmente. No menor sofrimento, na menor contrariedade. Né? E, infelizmente, né, quantas vezes nós também, né, fomos fracos. Diante
de alguém que chegou para nós e disse assim, pare com essas orações. Eu não quero que você continue. E você tratejou. Ao invés de ser como santos ou como perpétua, como Santa Bárbara, né, que disseram não, eu não vou voltar atrás na minha decisão de ser só de Jesus e Maria, nunca, por causa de ninguém. Né? E quantas vezes nós não tivemos essa coragem? Eu gosto muito de Santa Perpétua por causa disso, porque nela se cumpriu aquela frase do Evangelho, né? Quem ama o pai e a mãe, e nesse ponto Santa Perpétua inclui, né? Quem ama o pai e a mãe, e o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Santa Perpétua, lá naquela hora, se lembrou disso. E ela disse, não, eu quero ser digna de Jesus e Maria. Por isso, eu vou colocá-los em primeiro lugar, né? E não vou voltar. E eu tenho certeza, ela deve ter pensado, eu tenho certeza que perdendo essa vida segundo o mundo, eu vou ganhar essa vida lá no céu, a vida eterna. Né? É lógico que hoje em dia será isso, né? Uma fé igual, uma coragem igual das pessoas, é quase que nem um sonho. Aliás, eu vivi ouvindo as pessoas, né, me dizerem isso, né? Você fala dessa vida dos santos, isso é uma coisa muito radical, você deve parar com isso, porque isso aí é impossível, ninguém consegue ser assim hoje em dia. Né? Eu penso dessa forma, mesmo que ninguém consiga, mas pelo menos o exemplo deve ser dado, para que na hora em que uma tentação do demônio vier a você, através da boca de alguém, para você largar Jesus, largar Nossa Senhora, largar o caminho da oração, o rosário, que você se lembre desses exemplos dos santos e você tenha coragem de dizer, de reconhecer que quem está falando aquilo para você é o demônio, através daquela pessoa. São os dois, mas é o demônio que está inspirando. E que você, com a ajuda de Santa Luzia, tenha uma visão clara da alma, para você reconhecer que o demônio está tentando te enganar. E que você diga não, repila essa tentação. E que você se lembre, nossa, Santa Perpétua sofreu muito mais do que eu. E foi muito corajosa. Manteve a fé até o fim. Eu até agora não derramei uma gota de sangue por Jesus e Maria. O que eu estou sofrendo, a contrariedade dentro de casa, ou fora de casa, porque eu rezo, porque eu obedeço Nossa Senhora e as suas mensagens, é uma perseguição infinitamente menor que a que ela sofreu. Ela não esmoreceu, ela não vacilou. E eu vou vacilar, sofrendo muito menos do que Santa Perpétua sofreu, do que Santa Luzia sofreu, do que Santa Bárbara sofreu. Não vou vacilar. Eu vou ser forte como ela e eu vou até o fim como ela foi. Né? Então, vocês vejam Santa Luzia também, né? Muita gente não pensa nisso. Mas na hora que ela estava ali sendo julgada pelo Pascásio, a mãe dela, Eutíquia, estava ali presente. E ela deve ter olhado para a mãe e visto que a mãe não tinha mais filho, só tinha ela. Né? O pai de Santa Luzia já tinha morrido há muito tempo. E aí ela pensou, o que vai ser da minha mãe? Viúva, idosa, sozinha nesse mundo. Ela poderia ter desistido de Jesus e Nossa Senhora, ter negado tudo para salvar sua vida, pelo menos para cuidar da mãe. Mas não, ela pensou, ela lembrou do que Jesus disse, né? Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ela disse, vou até o fim. Não nego Jesus e Maria nunca. E preferiu deixar a mãe sozinha do que trair a sua fé. Então, o exemplo desses santos, na hora de uma tentação do demônio que vem através de uma pessoa para nos falar, resista, largue essas orações, pare de rezar, pare de seguir Nossa Senhora,
você está rezando demais, eu não vou permitir que você continue. Você se lembre do exemplo desse cristão. E lembre e pense assim, nossa, mas se eles que sofreram muito mais do que eu, gente, vocês imaginem Santa Bárbara ter os seios cortados. Você já teve um cortezinho no dedinho, na mãozinha alguma vez? Vai pra caramba, não é? Imagine ela ter os seios cortados, sem anestesia, sem nada. Ele está com 2 buracos aqui, jorrando sangue. Imagine a dor. E essa moça disse, eu prefiro isso do que negar Jesus e Maria. E nós, que sofremos tão menos do que ela, vamos desistir? Vamos trair Jesus e Maria? Não, não é possível. Se isso não fizermos, é a prova de que a nossa fé ainda é muito pequena. O nosso amor é muito fraco. É muito pequeno. Que o nosso amor por Jesus e Maria é um amor ainda de aparência. Não é um amor real, de verdade. E hoje, na 8ª de Santa Luzia, eu agradeço muito a ela, porque graças a ela eu aprendi a vencer todas essas tentações das quais eu falava agora, né? Que tentam a todo momento nos tirar do caminho certo, nos enganar e nos levar para o caminho da perdição. Eu, como um ser humano, normal, como vocês, mas não comum, porque sou um vidente de Nossa Senhora, mas normal, tive as mesmas tentações que vocês tiveram. E se eu venci, é a prova de que vocês também poderiam ter vencido se quiserem. E podem vencer qualquer tentação, basta que queiram. Porque eu também fui tentado, como adolescente, por exemplo, né? Eu estudava numa escola, onde os meus colegas, né, falavam coisas obscenas o tempo todo perto de mim, viam coisas obscenas, falavam, eles viam que eu era diferente deles, né? Eu ficava sempre mais quietinho, não era esquisito, eu era diferente. Eles gostavam de fazer bagunça, eu não gostava. Eles gostavam de falar palavrão, eu não gostava, eu achava que feio. Eles gostavam de falar coisas obscenas, né? E eu não gostava. Eles diziam que eu me retirava na hora do almoço para rezar a sós em silêncio, enquanto eles gostavam de fazer bagunça, algazarra, usar até drogas, falar um monte de coisas obscenas, mostrar fotos obscenas da época, né? E eu não gostava disso. Então, quando eles viram que eu era diferente, eles mesmos começaram a me azucrinar. E eles começaram a me tentar, me levar para o mau caminho, me fazer ouvir coisas que eu não gostava, né? Tentar me mostrar coisas que eu não gostava, que eu não queria ver. E aquilo depois ficava como uma tentação na minha cabeça. Só que nessa época, eu vi os maus pensamentos, né? Eu vivia num mundo já corrompido, como vocês, entendeu? Então, tanta coisa que eu escutava, tanto comentário que eu ouvia, aquilo depois me gerava maus pensamentos. E aqueles maus pensamentos ficavam na minha cabeça. E como que eu os vencia? Aí é que entra Santa Luzia. Naquela época, eu já conhecia Santa Luzia, porque eu tinha, não sei aonde que eu tinha ganho, 2 santinhos em 1991. Tinha ganho 2 santinhos, um de Santa Luzia e um de Santa Bárbara. E eu me lembro que eu ficava olhando para os 2 santinhos, não tinha nada escrito, só tinha o nome delas, e eu ficava acariciando os santinhos, e eu pedia para elas, quem são vocês? O que vocês fizeram? Me façam conhecer vocês, porque eu quero conhecer vocês. Me levem até a verdade. Eu quero conhecer a vida de vocês, o que vocês fizeram, quem vocês eram. E aí, depois de ter pedido isso, eu me lembro muito bem que um dia, na mesma biblioteca, onde caiu no livro da vida de Santa Rita
tinha pedido para ela também, me mostre a sua vida. Me revele quem é você. Eu quero te conhecer tanto. Me leve até você. Me leve até a verdade. E aí aquele livro caiu na minha cabeça, e era um livro de Santa Rita, que não existia naquela biblioteca. A moça que era bibliotecária, que era minha amiga, pesquisou no catálogo de livros da biblioteca, não existia aquele livro ali. Então ele não podia estar ali, de maneira nenhuma. E ele caiu na minha cabeça justamente, quando eu estava procurando um livro para fazer trabalho de geografia. E Santa Rita se deu a conhecer a mim. E um dia, lá na mesma biblioteca, quando eu vou procurar na prateleira um livro para fazer um trabalho de biologia, o que eu acho lá? 2 livrinhos muito pequenininhos de Santa Bárbara e Santa Luzia. E aí comecei a ler. Aí fui de novo perguntar para a mesma amiga minha, daqueles livros da biblioteca. E outra vez se repetiu um mistério. Aqueles livros não existiam no catálogo da biblioteca e não podiam estar ali de maneira nenhuma. Não tinha explicação humana para aqueles livros estarem ali. E isso mostra que quando alguém quer conhecer a vida dos santos de verdade, se pede com o coração e se busca de coração, eles mesmos começam a fazer a vida deles virem até você. E você começa a conhecer, a beber cada vez mais como uma fonte inesgotável. E, como se diz no livro da sabedoria, a sabedoria espera quem a quer no meio do caminho. Ela vai à procura dele. Quem quer a sabedoria divina, quer a sabedoria dos santos, ela própria começa a ir ao encalço dessa sociedade. Ela mesma começa a procurá-los para se dar a conhecer a eles. E a mesma coisa a Nossa Senhora. Quando uma pessoa quer conhecer Nossa Senhora, a própria Nossa Senhora vê: você quer me conhecer? Então, eu vou me dar a conhecer a você. Eu mesma vou ao seu encontro e vou fazer você me encontrar. Foi assim com o meu postulante Leandro, por exemplo. Ele um dia queria muito conhecer mais sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, pesquisou lá Fátima na internet, queria conhecer mais sobre Nossa Senhora, queria saber mais sobre ela, e aí o que é que sai lá para ele? As aparições de Jacareí. Aí ele disse: meu Deus, como que pode? Está tão perto de mim, eu não sabia. Ele começou a ler, ficou encantado. E daí disse: eu vou lá. Veio, e aí viu que era Nossa Senhora que verdadeiramente aparecia aqui, já veio com fé, que era aqui. Mas depois que veio aqui, essa fé se tornou absoluta. Voltou, e aí então ele me achou lá no Facebook, pediu lá minha amizade, eu aceitei. Aí ele mandava sempre boa noite para mim, bom dia, boa noite, eu nunca tinha tempo de responder. No dia que ele já estava desistindo, falou: não vou mais falar. Mandar bom dia para ele, porque ele não responde nunca. Acho que ele, sei lá, não deve ter gostado de mim, sei lá, ele deve querer minha amizade. No último dia que ele mandou boa noite, eu olhei para a foto dele e falei: mas não mesmo. Aí respondi. Aí começamos a conversar, ficamos amigos, e olha quando é que ele foi parar. Aqui, se consagrando toda a Nossa Senhora como escravo de amor dela. Procurou tanto Nossa Senhora que achou. E ela mesma se deu a conhecer a ele. Quando viu que ele queria ela foi tentando a conhecer mais, ao ponto que ele se apaixonou por ela de tal forma que escolheu ela para ser sua vida, seu tesouro, deu a vida toda para ela. Assim é que a sabedoria, que é Maria, mãe da sabedoria, sede da sabedoria, procura aqueles que a encontram. E os santos é a mesma coisa. Muito bem. Voltando à história dos livrinhos. Achei os livrinhos de Santa Luzia e Santa Bárbara, tinha
uma história resumida da vida dela, li e já me apaixonei por ela. E desde então, elas se tornaram minhas duas santas, né? Mais assim, queridas do coração. E uma frase que havia lá, que Santa Luzia disse diante do passado, muito me chamou a atenção. Que foi: o corpo só peca se a alma consente. Essa frase diz: você vai ser levada para um lugar de perdição. Por todos os homens, e o Espírito Santo vai sair do Espírito Santo. Aí ele disse: então, vou mandar você para um lugar de perdição, e aí eu quero ver se o Espírito Santo vai ficar em você. E aí ela deu essa resposta: o corpo só se mancha, só peca se a alma consente. Quando ela disse isso, o corpo dela ficou tão pesado como um bloco de pedra, e foi aí que os soldados não conseguiram arrastá-la, amarraram o carro de boi, cordas nela, puxaram o carro de boi, e nem assim o corpo dela saía do lugar. Por quê? Porque a alma não queria ir. E como a alma não queria ir, tinha uma vontade férrea de não ir, o corpo não se moveu. Essa resposta de Santa Luzia muito me tocou. E aí então, quando vinham maus pensamentos na minha cabeça, próprios da juventude, né? Somente por você ouvir tanta coisa indecente, não onde você estuda, não onde você trabalha, e aquilo às vezes fica na sua cabeça como uma tentação depois, dando maus pensamentos, né? Quando vinham aquelas tentações, como é que eu as venci? Repetindo o mesmo que Luzia disse: o corpo só peca se a alma consente. Quando eu dizia isso, imediatamente todos os maus pensamentos se afastavam de mim, desapareciam da minha mente. E eu voltava à mais absoluta paz interior. Toda vez que um amigo meu falava alguma coisa indecente perto de mim, e aquilo, né, depois ficava como, né, uma música, né, tenebrosa na minha cabeça tocando, eu sempre conseguia vencer todos os maus pensamentos, dizendo: o corpo só se mancha se a alma consente. Quando eu dizia isso, minha mente, meu corpo voltava à mais absoluta tranquilidade interior. E toda a tentação desaparecia. E eu tinha força para dizer para a tentação: não quero. Afaste-se de mim. E às vezes não precisava nem dizer. Era só dizer: o corpo só se mancha se a alma consente, que aqueles maus pensamentos desapareciam como mágica. Quando vinham amigos, às vezes da escola, para me convidar: vamos sair, vamos em tal lugar, vamos pegar as minas, naquela época eu falava isso, né? Vamos pegar umas minas lá, né? Não sei, em tal lugar, vamos lá tinha uma danceteria muito famosa na época, que eles iam todo sábado e domingo. Vamos lá, na Nil, lá tem muita mina lá, a gente vai pegar muitas. Sábado passado eu peguei 6, né? E não sei o quê, e foi a noite inteira com elas lá na moita lá do jardim. Vamos lá, você vai também, vai pegar também. E eu sempre pensava, na hora eu me lembrava de dizer: o corpo só se mancha se a alma consente. E na mesma hora eu dizia: não quero. Mas por que não? Por que não? Porque eu não quero. Porque isso para mim é errado. Eu não quero. Se vocês quiserem, vão, mas eu não quero. Eu não como. Eu acho que é aí que está o segredo da vitória. Você repetir continuamente para si mesmo na hora da tentação: o corpo só se mancha se a alma consente. Repita: o
corpo só se mancha se a alma consente. O corpo só se mancha se a alma consente. Toda vez que vier uma tentação do demônio para vocês se afastarem de Nossa Senhora, se afastarem da oração, se afastarem do caminho da santidade, repitam isso. Todo mundo me perguntava no meu grupo de oração, qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo para nunca ter se desviado do caminho certo, para nenhum pecado a sua vida inteira, principalmente durante a sua juventude? Eu dizia, eu tenho um segredo. E um dia, se for permitido, eu conto para vocês. E o meu segredo foi esse. Foi sempre, toda a tentação, me lembrar de Santa Luzia e repetir o que ela disse para a Pascal. O corpo só se mancha e a alma consente. Imediatamente, a minha alma se enchia de uma força que eu sentia que era a mesma força de Santa Luzia, e então o meu corpo imediatamente obedecia a minha alma, aquelas tentações passavam, saindo do meu pensamento, aquelas tentações, aqueles maus pensamentos, e o meu corpo ficava na mais completa paz, na mais completa obediência à minha alma, ao meu espírito, que não queria aqueles pecados que me eram sujeitos. Se vocês fizerem a mesma coisa, eu tenho certeza que vocês também conseguirão muitas vitórias na vida de vocês contra o pecado. É aí que está o segredo da vitória. E Santa Luzia nos deu esse segredo quando ela disse essa frase pascal. Outra coisa que sempre também me deu muita força para vencer todas as tentações, foi o meu lema de vida. O lema que eu escolhi quando eu tinha 14 anos. Todos sabem que na noite de Natal, Nossa Senhora me pediu que eu me consagrasse totalmente a ela, no Natal de 91, que eu me consagrasse totalmente a ela e vivesse uma vida totalmente dedicada a ela, longe das coisas mundanas que nessa época eu já não queria mais. Então, me lembro, que eu naquela noite eu dei meu sim para Nossa Senhora, me consagrei totalmente a ela, ela aceitou, inclusive no momento em que eu e ela unimos nossas mãos, as nossas mãos brilharam, foi o sinal da aliança, do pacto de amor que eu tinha feito com ela, mas eu me lembro também que eu fiz um ato de consagração, me preparei alguns dias, e depois eu fiz um ato de consagração solene, sozinho, sem Nossa Senhora estar visível na aparição, fiz um ato de consagração solene a ela. E me lembro que naquele ato de consagração, eu escolhi um lema, eu criei um lema de vida para mim. Um lema que eu iria levar por toda a minha vida e que iria nortear a minha vida aqui na Terra. E o lema que eu escolhi foi: ou viver só para Maria, ou então morrer. Alguém poderá perguntar de onde veio essa inspiração? Eu penso que de duas coisas: da chama de amor de Nossa Senhora, que ela já havia me dado na segunda aparição, e um pouco também daquele amor que eu já estava cultivando e dando frutos por ela no meu coração. Escolhi que ele ia ser o meu lema, e desde então eu tenho vivido esse lema. E em todos os momentos da minha vida, seja nos momentos em que a minha fé corria perigo, que a minha dedicação à Nossa Senhora, a minha consagração a ela corria perigo, quando vieram tantas coisas para me tirar dela, para me desviar da minha vida totalmente consagrada a ela, eu sempre repetia de novo o meu lema: ou viver só para Maria, ou morrer. E então, era como se voltasse dentro
em mim de novo aquela força interior para eu repelir tudo o que tentou me afastar de Nossa Senhora e me tirar do caminho, do plano que ela tinha para mim. Esse lema é poderoso. Me deu força nas maiores tribulações da vida para que eu não sossegasse, para que eu não caísse sob o peso da cruz e não desanimasse no serviço de Nossa Senhora. Quando tantas coisas vieram na minha vida também para me afastar da minha vocação, que é ser todo de Nossa Senhora, eu também repeti esse lema e tinha minha força para ser fiel. Há pessoas cujo caminho, né, é o casamento, é a família, né? Uma família em Deus. Não é esse o meu caminho. Desde quando Nossa Senhora começou a me aparecer, eu me apaixonei por ela, eu já percebi que o meu caminho era outro. Que o meu caminho era ser todo e só dela. Ela seria a única mulher que eu iria adornar, a única mulher que eu iria amar, a única pessoa a quem eu iria me dedicar de corpo e alma todos os dias da minha vida. Ela seria a única mulher pela qual eu iria consumir meus dias, e ela seria a única pessoa a quem eu consagraria todo o amor do meu coração. Quando uma pessoa se decide a viver assim, a ser todo de Nossa Senhora, o demônio se obstina em perseguir essa pessoa, em tirar essa pessoa de Nossa Senhora de qualquer maneira e fazê-la acompanhar o caminho largo e espaçoso do mundo. E muitas coisas vieram para me tirar da minha consagração a Nossa Senhora, da minha vocação de ser só dela. E o que não deixou? Justamente o meu lema. Eu repetia a todo momento o lema que eu havia escolhido. Ou viver só para Maria, ou morrer. E então me vinha a força interior que me dava coragem para repelir todas as tentações que apareceram na minha frente, para poder me desviar, né, da minha vocação de ser todo e só de Maria. E os mesmos livros, né, que talvez tenham a vocação da família, mas que correm tantos perigos no mundo, que muito mais do que os que estão na vida religiosa, os leigos que todo dia são tentados pelo demônio a se afastarem de Nossa Senhora, a deixarem o rosário, a deixarem a oração, a deixarem o caminho que ela tem mostrado que leva ao céu. Aos leigos também acredito que esse lema poderá ajudar muito. Ou viver só para Maria, ou morrer. Isso dará força para repelir as tentações do mundo. Isso dará força para repelir também, né, as dúvidas que muitas vezes aparecem e que atrapalham a sua caminhada rumo ao céu. Ajudará muito, sobretudo, quando vier a você a tentação do demônio. Né? Muitas vezes a cabeça, né, dos leigos acaba virando um museu, né, de maus pensamentos, porque estão em contato com o mundo e ouvem tanta coisa, né, má no seu dia a dia, veem tantas coisas má no seu dia a dia, experimentam, estão próximos de tanta coisa má no seu dia a dia. E depois a cabeça vira, né, um museu de maus pensamentos. Acredito que esse lema, os dois, né, o meu e o de Santa Luzia, muitos poderão ajudar e dar a você a força interior para você renunciar a tudo isso e vencer tudo isso. Né? Fiquei muito feliz ao ver a minha amiga Maria Viva, né, lá de Portugal, fez, pena que nós estamos ao vivo agora, senão mandava um abraço para ele, e o seu Júlio também. Ela fez uma fotomontagem, né, de ontem para hoje, justamente com o meu lema e o lema de Santa Luzia. Os dois na mesma foto. E ela disse que já começou a experimentar em si mesma
nela mesma os efeitos. E diz que é maravilhoso. Repetir o dia inteiro, ou viver só para Maria, ou morrer. E o corpo só se mancha, né, só peca, se a alma não sente. Ela diz que já começou a sentir os efeitos nela. E diz que é maravilhoso. Vem uma força interior, os maus pensamentos se afastam, perdem a força instantaneamente. Vem no coração um amor tão grande por Nossa Senhora, um desejo de rezar mais, um desejo de servir mais essa mãe, né? Novo, que ela, assim, ficou impressionada com a força que esses dois lemas produzem no coração. O meu produz amor a Nossa Senhora, produz o desejo de amar mais essa mãe. O de Santa Luzia produz força, fortaleza para vencer os maus pensamentos e as tentações. As tentações perdem a força, caem por terra na mesma hora de usar. Então é uma coisa maravilhosa, né? E tudo isso, Nossa Senhora foi me ensinando, né? Pouco a pouco. Quando eu tinha 14 anos, ela foi me ensinando através de Santa Luzia, a quem eu agradeço, né? E a quem eu tributo, né? Todas as vitórias que eu tive sobre as tentações, quer seja na minha adolescência, quer seja na minha juventude e ainda hoje, né? Porque de vez em quando, né, principalmente quando eu vejo assim, pessoas desinteressadas das mensagens de Nossa Senhora, desinteressadas da oração, desinteressadas dos filmes que eu tenho feito, desinteressadas dos rosários, desinteressadas das coisas. Quando eu vejo isso, não sei porquê, mas isso parece que me atinge. E logo já vem a tentação do demônio dizendo, está vendo? Não adianta nada. Eles não dão valor a nada que você faz. Desista. Seu trabalho é inútil. Você fracassou. Você dedicou a sua vida em vão por uma coisa que ninguém quer. Por uma salvação que ninguém quer. Por uma coisa, por uma chama de amor que ninguém quer ter como você. Está vendo? Se eles quisessem, eles davam valor. Eles não dão valor, entendeu? E não adianta você lutar porque não quer. Então, quando isso acontece, né, as pessoas não têm ideia. Quando eu vejo, às vezes, muita gente andando lá para fora, tirando cenáculos, conversando, saindo 1000 vezes. Às vezes está a oração mais linda aqui na capela, com as meditações mais lindas, aquelas pessoas saindo lá para fora 1000 vezes. Elas não imaginam o mal que elas me fazem. Porque aquilo eu vejo acerta diretamente no meu coração. E vem logo a tentação. Está vendo? Elas não dão valor a nada que você faz. Você está se matando de falar aqui, de rezar aqui, até doente, e elas não estão nem ali. Está vendo? Então, fica aquela tentação na minha cabeça. E aí, vem a tentação do desânimo, né? Pare, desanime, largue. E aí é que eu me lembro do meu lema, né? Ou viver só para Maria, ou então morrer. Então eu digo, né? Vou ser todo de Maria, vou perseverar, vou continuar e não vou parar. Ainda que todos se convertessem, ou que ninguém se convertesse, que ninguém quisesse isso, eu não pararei. Eu não pararei. Então, esse lema sempre me deu muita força. Né? Também quando, através das perseguições, principalmente as dos primeiros anos, né? Quando alguém também levanta calúnias contra mim, mentiras, etc., eu me lembro do meu lema, ou viver só para Maria, ou morrer. E imediatamente volta em minha força interior, né? E eu me sinto forte e invencível como um leão. Tanto que sinto que pode vir um mundo inteiro contra mim, que ninguém poderá prevalecer contra mim. Ninguém poderá me fazer parar, ninguém poderá me afastar de Nosso Senhor.
ok? Isso também pode ajudar vocês a vencerem as tentações do dia a dia que nunca vão faltar. E até a hora da morte, elas nunca nos deixarão em paz. Mas eu acredito que com esses dois lemas, esses dois pensamentos, vocês conseguirão. Conseguirão aumentar o amor de vocês por Nossa Senhora e a força, a garra, a decisão de ser só dela, de pertencer só a ela, servir só a ela e nunca deixá-la. E com o lema de Santa Luzia, vocês poderão ter a fortaleza, a força interior para vocês também vencerem todas as tentações que o demônio quiser colocar, todos os maus pensamentos que ele quiser colocar na cabeça de vocês, para que vocês caiam no pecado e assim percam a coroa, percam a salvação que Nossa Senhora prepara para vocês. E hoje, nós já estamos na semana do Natal. Jesus quer nascer de novo nos nossos corações e, através da sua mãe, como outrora em Belém, os dois já batem a porta do nosso coração e pedem entrada, pedem permissão para entrar, porque eles são educados, são respeitosos e não querem entrar à força no coração de ninguém. Uma vez, no começo das aparições, eu ainda era muito novo, né? Então eu olhava muito que muitas pessoas não queriam Jesus, não queriam aceitar Nosso Senhor, não queriam aceitar o amor de Nossa Senhora. Eu disse para Nossa Senhora, minha mãe, a senhora é a mãe de Deus, não é? Ela disse, sou. Então por que a senhora não põe a fé no coração de todo mundo de uma vez e acaba esse sofrimento da senhora, a senhora para de chorar? Não é muito melhor? Põe a fé no coração de todo mundo de uma vez e acaba o seu martírio. E aí Nossa Senhora me disse assim, eu não posso fazer isso. Ou melhor, eu posso, mas eu não quero. Eu disse, por quê? E ela disse assim, porque eu quero que os corações se abram de dentro para fora. Eu não quero viver nos corações como uma intrusa, como uma usurpadora. Eu quero viver nos corações como rainha, como mãe. E é por isso que eu quero conquistar o coração dos meus filhos, com as minhas graças e com o meu amor. Não como uma usurpadora, não como uma invasora. Eu não invado corações. Eu entro quando me convidam, quando me permitem. Aparições também, eu perguntei a Nossa Senhora, né? A senhora quer que nós façamos uma igreja bem grande para ficar aqui no Monte das Aparições? Aí Nossa Senhora disse assim, façam só uma pequena capela. Eu prefiro os corações. Trabalho tanto para poder dar para Nossa Senhora tanto uma grande igreja, uma grande casa para ela morar e abrigar todos vocês, cada um de vocês, como também trabalho contabilmente para dar muitos corações para ela morar, né? E ela e seu filho já estão batendo no nosso coração. Estamos preparados para deixá-los entrar, deixar Jesus nascer no nosso coração esse ano? Muita gente pergunta, mas o que é Jesus nascer no nosso coração? Olha, quando você deixa de ter os sentimentos maus, mundanos que você tem, e você muda de sentimentos e começa a ter os sentimentos bons, começa a querer as coisas do céu, começa a querer as coisas santas, começa a querer ser uma pessoa melhor,
um filho melhor para Deus, um filho melhor para nossa irmã. Quando você começa a querer ser uma pessoa que salva almas, que faz o bem para as almas e não o mal, Jesus nasceu no seu coração, mudou, você renasceu, você reviveu, você já não é mais a velha criatura, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Isso é Natal. Se no Natal você muda, se no Natal mudam os seus sentimentos, se no Natal você muda de vontade, você para de ter vontade de fazer o que é mal, o que é pecado, e começa a querer ter vontade de fazer o que é bom, o que Deus gosta, o que Nossa Senhora gosta, Jesus nasceu no seu coração. O Natal aconteceu em você. Agora, se no Natal você só passou na comilança, na beberrança, entendeu? Até às vezes se embriagar, até se empanturrar, só em danças, em festas, e no outro dia, quando você vai olhar para dentro de você, você tem os mesmos sentimentos do ano inteiro. Você continua querendo o que é mal, você continua querendo que Deus não gosta, você continua com os mesmos sentimentos maus também, né, com relação aos outros. É o sinal de que o Natal não aconteceu em você. Jesus não nasceu no seu coração. Natal é nascer com Cristo para uma nova vida. É deixar a vida velha para trás e começar a nova vida com Ele. A nova vida de união com Ele, com a sua mãe. Isso é Natal. E por que o Natal hoje em dia não é Natal mais? É só uma festa pagã? Porque ninguém mais, entendeu, olha para Jesus. Ninguém mais olha para sua mãe. Ninguém faz mais essa mudança de sentimentos, de vontade. Todo mundo come, bebe, dança, dá presentes um ao outro, mas o coração não muda. O coração continua querendo pecar. Continua querendo as coisas mundanas. Continua querendo o mal em relação ao próximo. O coração não mudou. Então, o Natal tem que ser o começo de uma nova vida. Você tem que morrer da velha vida. Morrer, matar dentro de você, tirar fora, né, os sentimentos maus que você trouxe até então, o amor pelas coisas mundanas, e começar a ter os novos sentimentos de amor a Deus, querer o bem. E hoje, nessa oitava de Santa Luzia, né, Santa Luzia vem nos ensinar a fazer justamente isso, que é a festa de Santa Luzia. É você ter um encontro com Santa Luzia, tirar fora do seu coração os maus desejos, os maus sentimentos e deixar entrar no seu coração os sentimentos de Santa Luzia. Amar a Deus como ela amou, amar Nossa Senhora como ela amou, querer o céu como ela quis, querer o bem como ela quis. Isso é ser devoto de Santa Luzia. Não é apenas rezar a ela, né? Recorrer a ela quando precisamos. Isso também faz parte. Mas ser devoto de Santa Luzia, celebrar a festa de Santa Luzia, é isso. É você se assemelhar a Santa Luzia. É você procurar de tal forma se unir com Santa Luzia a ponto de você se tornar uma outra Luzia, com os mesmos sentimentos e o mesmo coração que ela tinha. Aí sim, verdadeiramente, né, você será um devoto de Santa Luzia. Muita gente pensa que a palavra devoto significa apenas fazer novenas para um santo ou para Nossa Senhora, queimar lá umas velas e só. Devotar-se significa dedicar. Significa dar-se a alguém. Por exemplo, né, um marido, quando se casa com a sua esposa, né, ele se torna devoto dela. Não quer dizer que ele vai acender velas no pé dela, nem que ele vai fazer novenas para ela. Significa o quê? Que ele vai dedicar-se à sua esposa até morrer. Entendeu? Então, um marido devotado é isso, é um marido dedicado, doado à esposa. Quando a gente diz que uma pessoa
é devota de Nossa Senhora, estamos querendo dizer que ele é dedicado a Nossa Senhora. Reza o rosário a Nossa Senhora, né? Serve a Nossa Senhora, trabalha para a Nossa Senhora. Isso é um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, no sentido todo da palavra. Né? É lógico que a maioria dos que se dizem devotos de Nossa Senhora não o são, porque não rezam o rosário, nem trabalham para Nossa Senhora coisa nenhuma, só querem graça. Né? Agora, quem é verdadeiro devoto de Nossa Senhora é dedicado a ela. E ser devoto de Santa Luzia é o quê? É ser dedicado a Santa Luzia. Dedicado não só a amá-la, mas também a procurar cada vez mais a união com ela, até se tornar semelhante a ela nos seus sentimentos, na sua santidade, no seu amor a Deus. Entendeu? Então, hoje, na festa de Santa Luzia, ela nos convida a renascer com Jesus, a renascer para a nova vida do amor e sermos, né, verdadeiramente maiores e melhores devotos da nossa mãezinha do céu e também dela, né, que nos deu tantas mensagens maravilhosas aqui, nos chamando a verdadeira devoção a ela, que nada mais é do que fazer o que ela fazia, ter os mesmos sentimentos dela, amar a Deus como ela amou, amar Nossa Senhora como ela amou. E nós estávamos vendo o filme de Loreto, até que veio a tempestade e acabou a força, né? E quando a gente olha aquele milagre da casa de Loreto, né? Até eu não sei se vocês sabiam, uma vez teve um incêndio na Basílica de Loreto, nos anos 1930, que queimou a igreja todinha. A única coisa que não queimou foi a casinha de Nossa Senhora e aquela imagem de madeira que fica lá dentro. Como era de madeira, quando o incêndio foi apagado há muitos pelos bombeiros, todo mundo pensava que a imagem tinha sido reduzida a cinza. E todos viram por surpresa que as únicas coisas que não queimaram foi a casinha de Nossa Senhora e a imagem de Nossa Senhora que foi com ela para a lua. Um milagre extraordinário. Outra coisa também. Outra coisa também que é maravilhosa, né? É que todo mundo viu, recentemente teve um terremoto ali na região central da Itália, onde tem muitos, né? E a Basílica de Núrcia, aonde São Bento nasceu, infelizmente desabou todinho, né? Acabou com a igreja de São Bento. Em 1997, teve um terremoto muito grande lá na Itália e caiu, né, a Basílica de São Francisco. Né? Graças a Deus, os italianos têm condição para isso, reconstruíram a Basílica de São Francisco, tal como era. Né? Mas caiu toda. E o mesmo terremoto atingiu Loreto também. Só que a casinha de Nossa Senhora não aconteceu nada com ela. E veja, não tem alicerce. A casinha de Nossa Senhora não tem alicerce, não tem ferragem, não tem cimento, como eu muito bem coloquei no filme, naquela época não existia cimento. A massa que foi colocada no meio daquelas pedras ali da casinha, em comparação com o cimento nosso de hoje em dia, né? É uma massa muito inferior. Né? Não tem coluna também para sustentar, e ninguém sabe como é que a casinha de Nossa Senhora pode ficar em pé nesses dois grandes terremotos que teve, que derrubou duas basílicas e a casinha de Nossa Senhora, sem coluna, sem ferragem, sem cimento, sem alicerce, não aconteceu nada, nenhuma rachadurinha. Então isso mostra como verdadeiramente é a casa da Mãe de Deus, aquela de Loreto. E a minha amiga Miriam, do Paraguai, né? A Miriam, gente, ela não conhecia nenhuma aparição de Nossa Senhora. Aliás, nem convertida à direita ela não era. Ela se converteu quando ela encontrou os meus filmes na internet, na época que ficava lá no YouTube, alguns lá, que a gente teve que tirar. Ela encontrou lá
Gente, ela ficou com uma sede tão grande de Nossa Senhora, né, que ela se levantava às 4 da manhã para poder assistir os filmes até às 7h30. Ela ia para o trabalho. Na hora do almoço, ela ia em casa almoçar, almoçava rapidinho, assistia outro filme. E quando ela voltava de noite em casa, ela ia correndo para poder assistir, né, os meus filhos. Começou até a dar problema dentro da casa dela, porque o marido dela dizia que ela dava mais atenção para os meus filhos do que para ele. Era um probleminha. Tadinha. E ela tinha uma sede tão grande, né, de conhecer tudo aquilo. E ela, através de mim, conheceu Loreto, a casa de Nossa Senhora, que ela não sabia que existia. E aí, esse ano de 2016, ela fez uma viagem para a Itália. E adivinha onde é que ela foi? Foi lá, entrou na casinha de Nossa Senhora. Quando ela entrou lá dentro, ela se lembrou do meu filho, que foi graças a ele que ela conheceu ele. Ela beijava, ela não sabia que beijava no parede da casa de ela chorava. Ela beijava e chorava, beijava e chorava. Ela beijava o chão. Ela queria, sabe, abraçar as paredes, que não dava para abraçar as paredes, porque, né, eram muito grandes, mas a vontade dela era abraçar as paredes. E tanto amor ela sentia por aquela casinha de Nossa Senhora. E queria nunca mais sair dali. Porque ela disse, Marcos, tudo que você disse no filme é verdade. Dentro dessa casinha tão pequenininha e tão humilde, a gente sente um sede de céu aqui. A gente não tem vontade de sair, a gente não tem vontade de ir embora, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer mais nada. Eu queria ficar só ali, beijando aquelas paredes e chorando. E eu me lembrei de você, quando eu estava ali, e olhando para a Madonna de Loreto, eu pedi muito a ela, né, que te abençoasse, que te recompensasse eternamente por você ter me feito conhecer a casa dela, que eu sequer sabia que existia. Aliás, Nossa Senhora eu sabia que existia porque eu venho de uma família católica. Mas eu nunca tinha tido um encontro com Nossa Senhora verdadeiro, como eu tive depois de conhecer as aparições de Jacareí. Depois que eu conheci você, você mudou completamente a minha. E eu nunca mais fui a ver. Então eu pedi para Nossa Senhora que ela te recompensasse, porque quanta coisa eu aprendi com você. Tudo que eu sei sobre Nossa Senhora, sobre Mariologia, até sobre Deus, né? Eu aprendi com você. Eu não rezava nada, eu não sabia rezar nada. Né? Aprendi a rezar com você, o rosário. Foi com você que eu aprendi o valor do rosário, o que é o rosário. Porque eu nunca tinha entendido o que era o rosário. Nunca tinha conhecido, sentido a beleza do Santo Rosário. Foi com você que eu senti e conheci tudo isso. Eu estava ali diante da Madonna de Loreto, na casa dela, era por tua causa. Então eu pedi a Nossa Senhora que te recompensasse, abençoasse comigo. Enquanto eu estive ali, olha, eu passei ali um dos momentos mais doces de toda a minha vida. É inexplicável esse sentir. Não posso explicar em palavras. Eu sei que ali experimentei um bocadinho, né, do que você experimenta, acho, quando você está com Nossa Senhora. Eu senti uma sensação de céu, uma sensação de não estar mais na terra, uma sensação de pertença, né, total à Virgem Maria. E eu não queria mais ir embora dali. Me sentia protegida, me sentia acolhida, aconchegada no coração de Nossa Senhora, na casa dela. Né? E isso aí que ela falou tocou-me profundamente. Porque, em primeiro lugar, né, vi que pela Miriam, filme de Loreto, eu não bem aproveitado. Ela aproveitou muito bem. Tudo que eu coloquei no filme, ela acreditou, ela amou e ela fez disso um tesouro precioso no coração dela. Segunda coisa, mandei mais uma pessoa, mais uma peregrina a Loreto para consolar Nossa Senhora. Por quê? Porque, infelizmente, até em Loreto, Nossa Senhora é transportada.
apesar de ter lá tantas evidências, né, de que aquela casa era de Nossa Senhora, tantas provas, os próprios sacerdotes franciscanos do Santuário de Loreto não acreditam que aquela casa foi para ali, levada pelos anjos. Eu mesmo vi uma entrevista deles recente, eles falando, né, que eles acreditam que a casa foi tirada da Terra Santa por ordem de uma princesa, pelos cruzados, e eles levaram a casa de navio. Vocês têm que levar uma casa daquele tamanho de navio, naquela que os navios, em vista dos de hoje, eram pequenininhos, que por qualquer coisa viravam e afundavam no mar. Eles conseguiram fazer a proeza de levar a casa inteira, né, desmontar a casa, correndo, porque os islamistas estavam chegando lá, os muçulmanos estavam chegando, conseguiram desmontar a casa, né, derrubar a casa, pedra por pedra, e botar a casa inteira no navio, atravessar o mar Mediterrâneo, que era imenso, né, é imenso até hoje, né, levar aquilo para a Iugoslávia, montar a casa na Iugoslávia, depois tirar da Iugoslávia, botar no navio de novo, atravessar o mar Adriático e montar e desmontar a casa mais 2 ou 3 vezes na Itália, até montar definitivamente, construir lá no Monte de Loreto. Tudo isso numa noite só, que prodígio, né? Uma noite só. Já viu isso? Absurdo, né? Eu não consigo fazer um mosteiro. Eu estou há 2 anos construindo um mosteiro, tendo ferro, cimento, bloco de prédio, que facilita muito a construção, e mesmo com as técnicas mais modernas de hoje em dia, tendo ajuda de betoneira, ajuda de aparelhos elétricos para poder serrar madeira, cortar blocos e ferro. Ainda assim, ó, só há 2 anos agora que consegui fazer quatro salinhas. E os cruzados há 700 anos atrás, sem nada disso, sem nada elétrico, sem betoneira, sem máquina para cortar ferro, para cortar pedra, para fazer amortecimento, conseguiram fazer uma casa numa noite. E eles acreditam nisso e defendem isso e falam, pô, vocês não acreditam que foi anjo que trouxe essa casa aqui, não. Que foi os cruzados. Quando eu vi isso, entendeu? Eu fiquei chocado de, nossa, até em Loreto, Nossa Senhora é transpassada. Porque o povo vai ali com fé. Se aquela casa foi levada para ali pelos anjos, chega lá e ele está dizendo, não, foi tudo um milagre, não. Isso aqui não foi trazido por Nossa Senhora, por anjo nenhum para cá, não. Foi os cruzados que trouxeram. Deviam ser verdadeiros He-Mans, né? Fortes desses cruzados, porque para carregar aquelas pedras daquele tamanho, né? Só sendo He-Man, né? Só sendo super-homem. Então, é um absurdo. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui mandar uma peregrina minha para lá, para consolar Nossa Senhora. Uma pessoa que verdadeiramente acredita que aquela casa é a casa de Loreto, é a casa de Nossa Senhora, e foi lá para consolar Nossa Senhora. Então isso me deixou muito feliz. E em terceiro lugar, porque era, né, mais uma filha que ao entrar na casa de Nossa Senhora, recebia as bênçãos especiais de Nossa Senhora, que só tem na sua casa onde ela foi concebida sem a mancha de pecado, onde ela cresceu e deu seu fim, tornou-se mãe de Deus e viveu ali com seu filho Jesus e São José. Graças que só tem naquela casa aonde os pés de Nossa Senhora pisaram, né? E Loreto é uma paixão do meu coração. Quando eu fui à Europa, em 1997, quando a gente chegou de Medjugorje, na Itália, a guia turística do meu grupo perguntou, aonde vocês querem ir antes de ir em Roma? Nós temos tempo para passar em algum outro lugar. Vocês querem ir em Lanciano ou em Assis? Aí a maioria das pessoas escolheram Assis. Assis ganhou. Eu fui o único que falei, não quero nem em Lanciano, nem em Assis também. Quero ir em Loreto. Aí todo mundo disse, mas o que é Loreto? Aí disse, você não sabe o que é Loreto? Eu não sou, você se diz de católico, não sabe o que é Loreto? Devoto de Nossa Senhora, não sabe o que é Loreto? Aí, eu não sei. É a casa de Nossa Senhora de Nazaré, que os anjos levaram de Nazaré e puseram aqui no Itália. E lá tem um santuário que guarda a casa onde Nossa Senhora foi concebida imaculada, cresceu com Santo Ana e São Joaquim, né?
até os 3 anos, depois voltou para mim, recebeu a anunciação do anjo, ela se tornou mãe de Deus e viveu com Jesus em São José aos 30 anos. A vida dele oculta. Aí todo mundo falou, não, vamos nesse lugar não, vamos em Assis, São Francisco vale mais, vamos em Assis. Aí eu fiquei bravo pra caramba, né? E daquele meu jeito, né? Quando alguém põe uma senhora para baixo e me contraria, aí eu já não quero mais conversa. Desci do ônibus, já tem aquela basílica de São Francisco, né? Todo mundo falando, olha que lindo, você não acha que isso aqui é assim? Você não acha maravilhosas as obras aqui do Michelangelo, um outro pintor famoso lá do Angélico, não sei o que lá? É bonito, é bonito. Aí tá, fui lá na Basílica de Santa Clara, fui lá, vi os ossos dela dentro lá da imagem dela, aí bravo pra caramba, aí lá no pão. E aí ali, eu desafoguei minha mágoa de nossa. Falei, que absurdo. Como puderam ter te desprezado? Como puderam ter desprezado a senhora e a sua casa? Isso é um absurdo. Isso é impossível. Ai, minha mãe, me consola. Eu estou tão perto de Loreto, eu não posso ir lá ver a sua casa, que eu não sei ir lá sozinho, vou me perder na Itália, nunca mais vou voltar para casa. Ai, me consola. Ai, pelo amor de Deus, meu coração parece que vai arrebentar de tristeza e de dor. Né? Eu não quero ficar aqui em Assis, eu quero ir para Loreto, eu quero senhora, eu quero ficar com a senhora lá. Entendeu? Podia estar lá agora na sua casa, tocando na terra, né? Onde a senhora diz, nasceu, viveu com Jesus, com São João, Jesus está sempre concebido, imaculado, Deus sim. Mas aqui que eu quero estar? Eu quero ficar com a senhora em Loreto, me leva para Loreto, me leva para Loreto, eu vou morrer do coração, me leva para Loreto, me consola. Aí, de repente, eu vejo que a igreja toda se ilumina de uma luz sobrenatural. E aí, olhei e vi Nossa Senhora na minha frente. E Nossa Senhora, então, sorrindo, do mesmo jeito que está aqui na imagem, disse para mim, você quer ir na minha casa, meu filho? Aí eu disse, não quero, mãe. Não quero tanto. Mas não tenho como ir lá, porque já logo vai dar hora de ir embora. E eu vou embora da Itália amanhã, esses dias, né, daqui a uma semana. Vou ficar tanto tempo aqui e não vou passar nem uma hora na sua casa. Isso para mim é o fim do mundo. E aí Nossa Senhora disse assim, pois então, meu filho, eu vou realizar o seu sonho. Aí eu disse, como? Aí ela disse, confie em mim, me dá a sua mão. Então eu peguei a mão de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora me tirou do banco, foi me levantando, e eu seguro na mão de Nossa Senhora começou a ir velozmente, assim, atravessando a parede da igreja, saindo para fora, como não sei. E eu segurando na mão de Nossa Senhora ia voando rapidamente, eu ia vendo as cidades também da Itália passando rapidamente embaixo de nós. E aí então foi que eu vi aquela basílica de Loreto se aproximando de mim, que eu já conhecia bem por foto. E aí meu coração já foi quase saindo pela porta, não acreditava. Né? E aí entramos pela porta da basílica, não sei como também, não fomos vistos por ninguém, não sei explicar isso. E aí então Nossa Senhora me levou até lá dentro da casinha dela de Nazaré. E então, quando entrei lá dentro e reconheci a casa, Nossa Senhora disse, pronto, meu filho, você que está aqui, está na casa onde eu fui concebida, imaculada, onde nasci, vivi com os meus pais, Joaquim e Ana, os 3 primeiros anos da minha vida, e para onde depois voltei do tempo, e onde recebi a anunciação do anjo e me tornei mãe de Deus. Aqui começou a sua salvação e a salvação de toda a humanidade. Eu nem posso dizer para vocês o que eu sentia. Eu estava diante de Nossa Senhora, né? E por si só era todo o meu amor. E estava dentro da casa daquela que é o meu amor. Então, o que eu sentia
era inexplicável. Eu só conseguia chorar. Embora nosso pai estivesse presente, eu pedi licença a ela para poder beijar o chão, beijar as paredes, beijar tudo que eu pude. Eu lembro que eu abri também aquela portinha e vi ali o pratinho de Nossa Senhora. Você viu um prato de Nossa Senhora? Um prato de Nossa Senhora. Um prato onde ela comia, onde ela dava de comer ao menino Jesus, um prato que ela lavava com as próprias mãos dela. Eu lembro que eu beijei aquele prato, eu lavei aquele prato. Eu ficava pensando, meu Deus, né? Quantos pães Nossa Senhora não deve ter comido aqui nesse prato? Né? Quantas ervas saladas Nossa Senhora não deve ter comido aqui nesse prato? Não sei quais eram as comidas, né? Naquela época, mas quantos peixes Nossa Senhora também não deve ter comido aqui nesse prato, ou não deve ter dado para São José comer nesse prato, ou para o menino Jesus nesse prato. Então a emoção é muito grande. Tinha ali o garfinho de Nossa Senhora também, nem está lá até hoje, o garfinho dela. Você pensa, meu Deus, que garfo, né? Foi posto na boca da mãe de Deus. Né? Deus comeu com esse garfo aqui. Né? São José comeu com esse garfo aqui. Meu Deus do céu. E eu estou tocando, né, esses objetos sacrossantos, né, que tocaram na boca de Deus. O menino Jesus comeu com aquele garfo aqui. Quando Jesus se tornou jovem, né, adolescente, jovem, ajudava São José, trabalhava com São José na carpintaria, depois de um dia inteiro de trabalho, ele ia comer, com certeza ele comeu nesse prato, e ele usou esse garfo para comer. Né? Então, meu Deus, que emoção. Eu não podia conter as lágrimas, eu só chorava. Tinha os vasos de Nossa Senhora, alguns vasos onde ela colocava flores ou alguma outra coisa, eu não sei. Eu estava pensando, meu Deus, quantas flores será que Nossa Senhora não ajeitou, não arrumou nesse vaso? Né? Quantas vezes será que ela não foi buscar água, né, na fonte da praça central de Nazaré, com esse vaso? Né? Eu estava tocando naqueles objetos que eram dela. Né? Tem filhos que, mesmo depois, quando a mãe morre, guardam, né, os objetos da mãe, alguns copos, né, algumas roupas, alguns utensílios da mãe. Não é que é uma coisa assim, embora pareça uma coisa mórbida, né? Mórbida, uma coisa meio assim, meio tenebrosa, né? Meu Deus, você está, né, cultuando uma pessoa morta. Não é. Às vezes é o carinho, né? É um modo de você ainda manter mais ou menos aquela pessoa, né, pertinho de você. Você ainda tem alguma coisinha, alguma partezinha dela, né, ainda pertinho de você. E ali, eu tocando naqueles objetos de Nossa Senhora, era como se eu sentisse, né, ela mais pertinho de mim, embora eu estivesse visível ali, né, parecia que eu sentia ela, né, viva ali, ainda em carne mortal, pertinho de mim. Era uma emoção muito grande, né? Muito grande, indescritível. Não sei quanto tempo fiquei ali na casa de Nazaré. Só sei que Nossa Senhora depois chegou, tocou no meu ombro, né? E disse assim, é hora de voltar. Seu grupo já vai embora de Assis, eu podia dar de volta. Aí então eu disse, mãe, deixa eu ficar mais um pouco. Eu não ia embora para o Brasil, eu ia voando, né? De avião, Aí Nossa Senhora disse assim, você não tem jeito mesmo. Se eu deixar, você fica aqui para sempre, não volta mais para Jacareí. Se você tem coisas para fazer para mim, vem, menino. Então, dei a mão para ela, né? E aí Nossa Senhora voltou comigo de novo, né? Voando do mesmo modo para cima e me deixou na igreja. Quando eu voltei assim a mim, eu vi que estava me batendo assim, me estava dizendo assim, Marcos, a mulher lá da guia lá, estava procurando você em Assis inteiro, você sumiu e já estamos atrasados para ir embora, anda logo. Eu falei, já vou. Aí falou, o que você está fazendo aqui? Onde você está? Nem conto para vocês onde é que eu
A Santa Casa de Maria, terminando essa reflexão. Nossa Senhora, no dia de Loreto, a festa de Loreto, dia 10 de dezembro agora, o que Nossa Senhora disse para nós aqui na sua mensagem, que por sinal foi belíssima, ela queria que nós fôssemos a sua Santa Casa. Não mais aquela outra pedra de Loreto, mas uma nova casa espiritual. E ela disse, como que devem ser os tijolos dessa casa? Feitos de amor. As cortinas feitas de oração, as flores de sacrifício, os tapetes feitos de humildade, de docilidade a ela, de obediência, né? As janelas feitas, né, de uma alma, de um coração aberto para a sua chama de amor, como a janela de uma casa para deixar entrar a luz e o calor do sol dentro daquela casa. O telhado deve ser a caridade, né? As tintas dessa casa, da parede dessa casa, devem ser as virtudes, a fortaleza, a esperança, a magnanimidade, né? A bondade, a obediência, né? A longanimidade, enfim, virtudes que vão tornar a casa dela no nosso coração uma casa feliz, onde a mãe de Deus vai se sentir de novo em casa, como na sua casa de Nazaré. Como eu coloquei muito bem nesse filme, né? A casa de Nossa Senhora não é muito grande. Aliás, a minha capelinha, que eu fiz para ela na minha antiga casa, tem as medidas exatas da casinha de Nazaré. Quando eu soube isso, claro, por nós, quando eu soube isso, eu falei para Nossa Senhora numa aparição, eu lembro, Mãe do céu, que estranho. A capelinha da senhora aqui na minha casa tem as mesmas medidas da sua casa de Nazaré. Ela disse, eu sei. Eu escolhi também a sua casa para eu aparecer. Porque aqui me sinto como na minha casa de Nazaré. E aqui a sala de vocês. Cada quarto do mosteiro eu adotei como medida padrão a mesma medida da casa de Nossa Senhora de Nazaré, de Loreto, né? Todos os quartos vão ter 4x9, tanto as salas de trabalho quanto os quartos onde os escravos de Nossa Senhora vão rezar muitos dias, muitas noites por vocês, passando noites em claro, rezando por vocês. Vão ter a mesma medida da casa de Nossa Senhora, porque esse mosteiro vai ser a outra casa de Nossa Senhora, a sua segunda Loreto, a sua segunda Nazaré. Então, todos os quartos do mosteiro vão ter a mesma medida da casa de Nossa Senhora, para que assim ela se sinta em casa verdadeiramente aqui, tendo como convento, como mosteiro, né, uma casa com as mesmas medidas da sua casa de Nazaré, da sua casinha. E eu me lembro muito bem que quando Nossa Senhora aparecia na capelinha da minha casa, eu me lembro que às vezes ela olhava assim, no lugar, para as paredes, e ela dizia assim, aqui me sinto como na minha casa, é do mesmo tamanho, e tem o mesmo estilo que eu tinha. Uma sala ampla, né, sem colunas no meio, uma casa pequena, mas espaçosa, ampla, onde eu podia rezar com São José, com meu filho Jesus e até com outras pessoas que nos visitavam. Uma casa onde se amava verdadeiramente a Deus e se rezava incessantemente pela salvação do mundo. E foi essa medida que eu quis repetir aqui no mosteiro, para que Nossa Senhora se sentisse como na sua casa, né? Como na sua segunda Nazaré, sua segunda Loreto. E Nossa Senhora, ao dizer na sua mensagem que ela deseja que nós sejamos a sua casa, a sua santa casa, ela pede para nós, né? Se essa minha morada, se essa minha casa nos seus corações já foi destruída,
reconstruam essa casa. Reconstruam com oração. Reconstruam com amor. Reconstruam com fidelidade, com obediência à minha voz. Reconstruam com carinho, pedra por pedra, até que a casa fique pronta. Né? Dizem que São Francisco de Santa Clara cantava uma canção muito simplesinha, que eu até gosto muito. Hoje eu estou ruim da voz, eu vou poder cantar. Mas é uma que diz assim, né? Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Pedra por pedra, passo a passo, para seguir Jesus. Então, o que importa não é você fazer milhares de façanhas, mas é que você faça bem, que não se ela te pede. Se ela te pede para rezar o rosário, reze bem. Se ela te pede para fazer sacrifício, faça bem. Se ela te pede para você viver as mensagens dela, viva bem, uma por uma, passo a passo. E é assim que você constrói no seu coração a casa da obediência. Sempre dá para cantar, não musiquinha mais ou menos assim. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas a faça bem. Pedra, pedra, passo a passo, para servir Jesus. Pedra, pedra, passo a passo, para servir Jesus. Esse é o segredo da santidade. Fazer tudo bem, fazer tudo bem feito, fazer a oração bem feita, fazer o sacrifício bem feito, né? Fazer a oração com o coração de intimidade, de encontro, de união com a nossa mãe, bem feita, né? Tentar viver as mensagens no dia a dia com zelo, com vontade, com amor de verdade, na hora em que se apresentar uma tentação a você, como eu contei no início, que vieram muitas a mim quando eu era jovem, vencer a tentação, bem, como dizendo, como Santa Luzia, eu aprendi com ela isso, e ele foi o segredo da minha vitória em todas as tentações, principalmente da minha juventude. O corpo só pega, que a alma não pode vencer a tentação bem vencida. Vencer com o lema de Santa Luzia. Vencer com essa fé poderosa no coração. Quando você tiver também que ensinar alguém a rezar, quando você lutar para converter alguém, quando você tiver que fazer um favor a alguém, fazer bem feito. Quando cumprir suas obrigações diárias em casa, no seu trabalho, ou se você é religioso, no seu convento, no seu mosteiro, fazer bem feito. Né? Fazer com amor. E esse é o segredo da santidade. Muita gente pensa, mas eu não consigo falar com os peixes como Santo Antônio, eu não consigo abrir o mar como Moisés, eu não consigo fazer nada, né? Não consigo fazer nada grandioso. Mas Deus não te pede para você abrir o mar. Esses dias atrás eu vi lá uma reportagem, nem sei se é verdade mesmo, mas a gente nem sabe. Mas vi lá uma reportagem de um pastor que tinha todas as indicações que era verdade mesmo. Pastor evangélico, sei lá, foi tentar andar sobre as ondas do mar e morreu afogado. Nossa, misericórdia. Era verdadeiro assim, depois de um jornal de verdade mesmo, não era era uma matéria de um jornal. O pastor foi andar sobre as águas e morreu afogado no mar. Estava lá morto, o bombeiro tirou. Coitado. Eu penso assim, né? Deus não te pede
Entendeu? Tudo bem, Jesus com Pedro andaram, Jesus provou através daquilo que ele era Deus. Né? São Geraldo andou sobre as águas do mar. Né? Salvou lá um barco de pescadores que estavam afundando. Mas ele era São Geraldo, né? Talvez você não seja tão santo como São Geraldo para andar sobre o mar. Mas você pode ter a santidade de andar sobre as pequenas coisas, sobre os pequenos males da sua vida. Ou seja, seus pequenos defeitos, seus pequenos pecados de cada dia, que Deus quer que você renuncie. É esse o mar que você quer, que Deus quer que você caminhe sobre ele. As ondas que Deus quer que você calque com os seus pés, não são as ondas do mar, são as ondas dos seus defeitos, dos seus pecados. Ser menos arrogante, ser menos orgulhoso, ser menos prepotente, ser menos metido, né? Ser menos metido a galã, a sabedor de tudo, a sabichão. Ninguém gosta disso, entendeu? Ser menos metida, né? A top model, ser menos metida, né? A ser a deliciosa da rua, ser menos metida, a ser a sabichona da paróquia. Ninguém gosta disso, entendeu? Ser mais humilde, entendeu? Ser mais simples, ser mais cordato com as pessoas, ser mais gentil, né? Ser mais prestativo. Tanta gente está falando blá, 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 eu não falo, para, chega de blá, blá. Procure alguém que está precisando e ajude alguém. Entendeu? Eu penso assim. Eu sou do tipo de pessoa que não fico fazendo sermão, assim, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar o próximo. Eu vejo o próximo precisando de mim, eu vou lá e ajudo e falo. E não conte para ninguém. Só depois que eu morrer. Porque você contar, não continuar. Eu penso que a gente deve ser assim. Entendeu? Menos blá 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 e mais amor. Menos blá 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 e mais ação. Né? Menos retórica e mais caridade mesmo. Falsidade. Entendeu? E caridade sem querer na vida própria. Olha, tem gente que até ajuda o próximo. Mas depois fica daquele jeito, né? Se intrometendo na vida do próximo, querendo controlar a vida do próximo, meu Deus do céu. Se ajuda, ser dada pelo coração, ajude depois a mão esquerda, esqueça a direita sempre. Senão não é ajuda. Senão é manipulação. Não manipule o próximo. Ajude e depois esqueça que ajudou. E ainda faça como eu. Proíba de contar que você ajudou. E amém? Você contar que te ajudei de a ajuda tem que ser, entendeu? Feita com humildade para cada vez. Não é ajuda. Senão é tocar a trombeta diante de si. É querer os aplausos. Aí você já recebeu a recompensa aqui na terra e perdeu do céu. Né? Então, ter mais de ação, fazer tudo bem feito. Isso é santidade. Deus não te pede para você andar sobre as ondas que nem pastor lá no tempo foi e morreu afogado. Deus não pede para você. As ondas que Ele quer que você calque com os seus pés são outras. Que é as ondas do seu amor próprio, da sua vaidade, do cuidado excessivo com a sua aparência, com a sua beleza, né? Esquecendo da sua alma, não cuidando da sua alma, cuidando, querendo aparentar uma vaidade, que uma pessoa bonita, uma beleza, que só vai causar, né, maus pensamentos, maus desejos nos outros, né, e que não vai fazer bem para você, vai te deixar soberbo, metido. Você vai começar a se auto-adorar como Deus, e logo você já vai começar a desprezar Deus, a se amar mais que Deus, né, a querer viver descendido de Deus. Então, as ondas que Deus quer que você esmague, que você calque com os seus pés, que você ande por cima delas, são outras. Né? São as ondas da mentira, da calúnia, da fofoca, do ódio, né? Do adultério, da cobiça da mulher do próximo, dos bens do próximo. São essas ondas que Deus quer que você caminhe sobre elas, entendeu? Você calma as ondas da sua preguiça de rezar, da sua preguiça de fazer o que Nossa Senhora manda.
da sua preguiça de ler a vida dos santos, da sua preguiça, né, de fazer o que Deus te pede dia a dia. São essas ondas que Deus quer que você calme. São as ondas também do seu amor próprio, né, que te faz ser como Adão e Eva, né? Adão, que amou mais a sua mulher do que a Deus, né? E por isso desobedeceu a Deus a pedido da sua mulher. Né? Eva, que amou mais a si mesma do que a Deus, ao ponto, né, de querer ser Deus, de querer viver sem Deus. E ainda levou seu marido, né, à desobediência a Deus também. É esse espírito, né, de autossuficiência, de autoadoração, de soberba. É esse tipo de onda que Deus quer que você calme. Se você fizer isso, com certeza você será santo. Né? E quem sabe até um dia, né, você seja como São Geraldo, e até antes do Brasil do Mar como ele. Né? Mas você força e calção, né? Vai com salva-vidas, né? Vai a santidade sozinha aí, já era, né? Leva uma boia, vai com uma boia, vai falhar, a boia salva. Minha gente, eu acho que hoje é só até estava bem, porque falava que já fica amanhã. Bom, mas se alguma coisa que eu falei serviu, tá? Salva aí na gaveta, tá bom? Se não serviu, deleta. Porque aqui eu sempre penso assim, né? Eu penso como São Vicente Palotti, né? Ninguém vem à minha vida e me fala alguma coisa por acaso. Sempre alguém tem algo de bom para nos dar, para nos enriquecer. Se o que eu falei te enriqueceu de alguma forma, seja Deus. Guarde esse tesouro no seu coração. Se não enriqueceu, jogue fora. Se serviu, guarde o tesouro no seu coração, guarde bem guardado e não deixe nunca que o ladrão venha roubar esse tesouro. Não deixe que o mundo, né, venha tirar esse tesouro. Cultive esse tesouro, né, rezando muito, todos os dias, principalmente o rosário, meditando em tudo que eu te disse, porque se você não meditar no que eu te disse hoje, entendeu? Vai ser como uma ferrugem que vai corroer o seu tesouro. Não vai restar nada dentro do seu coração. Você tem que meditar. E tudo que você ouve, assim o seu tesouro se multiplicará e crescerá dentro do seu coração. E que Nossa Senhora de Loreto e Santa Luzia transforme vocês, né, na nova casa dela, no novo santuário vivo de Santa Luzia, como ela disse também no mesmo dia, na mesma mensagem, né? E que nesse Natal nosso Senhor Jesus Cristo nasça no coração de todos vocês de verdade e comece para vocês uma nova vida. Uma vida muito melhor, uma vida muito mais cheia de amor, de esperança, de serenidade e só de desejo de fazer coisas boas. Porque isso é nascer Jesus no nosso coração, isso é o verdadeiro Natal. Amém.